Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Então, a gente já vai fazer aí um resuminho das atividades de hoje. Hoje nós tivemos aula de português, de geografia, certo? E do bilíngue. Teríamos aula também de educação física, porém a professora Anne amanheceu aí com o olho inchado, um probleminha nos olhos, e aí não foi possível e nós temos aí aula de educação física, tá bom? Então, justificada a falta da tia Anne hoje, tá? Bom, no primeiro momento nós tivemos aula de português. Nós usamos aí as páginas 17, 18, a página 19, que é figurativa, e a página 20, tá? Bom, nós estávamos falando na aula passada sobre o clubinho. Lembra como a gente monta o clubinho, o que precisa para montar um clubinho? E agora, hoje a gente falou sobre as regrinhas do clubinho. Bom, aqui no livro ele falou sobre um clubinho de leitura. Então, a gente vai imaginar aí que foi montado um clubinho de leitura. Como a gente já havia falado na aula anterior, crianças, todo clubinho precisa também de regras para existir, né? E a gente se fez essa seguinte pergunta, né? O que são regras? Por que elas têm que existir? Qual é a função delas, tá? E aí a gente aprendeu que regras, crianças, são normas, né? São normas que são estabelecidas para manter a ordem de alguma situação. Nesse caso aí, são as normas que a gente fez para manter a ordem do clubinho, não é mesmo? E aí foi montada aqui num quadro azul da página 17 essas regras, né? Que diz assim: regras do clube de leitura. Respeitar o dia e o horário do clubinho. Respeitar a opinião dos colegas. Ouvir atentamente as atividades, ouvir atentamente a leitura dos livros. Respeitar as regras das atividades. E dizer sempre, por favor, com licença e obrigado. Então, essas foram aí as regrinhas da turma do clubinho de leitura. Regras de convivência, regras para que tudo ocorra direitinho, né? Para que não haja nenhum problema. E a gente viu que essa palavra se repetiu muito, a palavra respeitar. O que quer dizer então, criança, essa palavra respeitar? E a turminha falou vários exemplos de respeitar, sobre o que significa a palavra respeito, né? Ora, crianças, o respeito ele é um sentimento que nos leva a tratar os outros, as pessoas, com carinho e atenção. Isso é respeitar. Tá? É tratar os outros com atenção, com carinho, né? É entender que ele também tem um espaço dele, que ele também precisa ser ouvido e ele precisa ser tratado com atenção. Então, isso é respeito. Ótimo. Então, a gente já entendeu aí que tem que ter um respeito pelo horário, tem que ter um respeito na opinião dos colegas, tem que ter um respeito também, né, nessas regras das atividades que vão ser feitas. Então, se as coisas ocorrerem, todo mundo respeitar essas regrinhas, o clubinho vai funcionar normalmente. Então, essa é a função das regras, né, crianças? E por que esse texto ele tinha que ficar no cartaz, tia? Ora, ele é preciso ficar para que a gente sempre observe e se lembre das regras, tá? Ora, eu tenho certeza que a maioria de vocês aí já teve em casa, quando vocês eram menorzinhos, algum cartaz informando alguma situação que alguém precisava lembrar, por exemplo. Um cartaz lembrando aí dos remedinhos para quem já teve doente. Geralmente a mamãe faz um quadro, um cartaz lembrando os horários do remédio. Eu não sei se vocês têm em casa, mas alguns têm em casa um quadro falando dos horários. Horário que você vai ter que tomar banho, horário que você vai escovar o dente, horário que você vai ter que fazer a atividade da escola. Então, no clubinho também é assim, precisa ter um horário, um cartaz, com as regras, para que os integrantes do clubinho sempre observem e não se esqueçam de cumprir essas regras, tá bom? Então, essa é a importância das regras estarem lá no cartaz, no clubinho de leitura. Afinal de contas, é um clube de leitura, né? Tá, e aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a página 18. Perfeito. Na página 18, crianças, ó, temos aqui um espaço para escrita, um quadro que a gente vai escrever aqui. O que a gente vai escrever? Agora a gente vai imaginar
que a gente montou. Se a gente tivesse sala de aula, a gente faria essa atividade prática, mas porém, né, não tem como a gente fazer em casa também não, porque não estamos podendo receber visitas, então não tem ainda como montar um clubinho em casa também, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai montar as regras de convivência de um clubinho de brincadeiras. Olha que legal. O clubinho de brincadeira também deve ter regras. Converse com o professor, né? A gente vai falar sobre isso agora, e com os colegas a gente conversou em sala sobre essas regrinhas. Então, a tia fez uma conversa coletiva, né, com a turma que estava online aí. E aí a gente teve que ter 3 situações. Quais serão os brinquedos do clubinho? Qual é o brinquedo que tem que ter no clubinho? Todos podem participar da brincadeira? O que é necessário para manter o respeito durante as atividades do clubinho? Então a gente teve 3 regras que levavam a essas situações aí. E aí a gente conversou sobre uma brincadeira aí, um brinquedo que a gente poderia levar para um clubinho, que todo mundo gosta, que são os Legos, né? A maioria de vocês, acho que todo mundo conhece aí o Minecraft. Lembra do joguinho Minecraft? Vocês sabem jogar bem o Minecraft, não é? A tia teve também, como eu falei para vocês, a tia também já teve um Minecraft. Porém, a casa da tia vivia sendo invadida pelas hienas, pelos zumbis. Aí então as hienas comiam toda a minha plantação, os zumbis invadiam a minha casa, explodiam a minha casa no Minecraft. Aí a tia não trabalha, né, não tem como cuidar da casinha dela no Minecraft, eu tive que desinstalar o jogo. Mas vocês conhecem bem como é esse joguinho, né? Então, não sei se a maioria já sabia que são Legos, tá? Acredito que o Roblox também é um joguinho também que os personagens são feitos de Lego. A paisagem toda do jogo é de Lego. Então a gente combinou que o brinquedo do clubinho, o clubinho de brincadeira seria o Lego. Então, tia, se é um Lego para ser levado, eu posso levar um carrinho? Não. Eu posso levar uma boneca? Não, porque a regra é Lego, tá? Então foi estabelecida essa regra. A tia vai colocar aí no grupo as regras. Porém, a gente ficou colocado assim, na primeira linha, a gente colocou respeitar os horários, tá? Então foi a primeira regra de convivência do clubinho, respeitar os horários. Então todo mundo aí tem que chegar no horário certo, sair também no horário certo, tá bom? Segunda, somente Legos, tá? Então aí você vai colocar, vai escrever uma fora parte, a frase para que a criança escreva lá. Respeitar os horários, pontinho, somente Legos, que é somente aquele brinquedo para levar. E a terceira regra, todos podem participar. Então os coleguinhas aqui, em comum acordo, não, tia, todo mundo pode participar, não é só as meninas, não é só os meninos. Todo mundo gosta de Lego, então todo mundo vai participar, tá bom? Então essas foram as 3 regrinhas que a gente colocou. Eu coloquei essas 3, porém você de casa, né, a criança que quiser colocar mais um pouco, pode colocar também. A tia colocou essas 3 porque a gente tem um tempo um pouco curto, né, na aula online, para fazer para colocar mais regrinhas. Então a gente colocou mesmo só essas 3, tá bom? E aí você vai colocar aqui dentro essas 3 regrinhas. A mamãe com o auxílio da mamãe, você vai escrever aqui as 3 regrinhas, tá? Como a tia falou. Pronto. Determinamos as regrinhas do clubinho. Aí, o que você vai fazer? Quando a criança escrever, quando você, meu amor, escrever, a mamãe vai bater uma foto, o papai, quem estiver auxiliando você vai bater uma foto e vai mandar para a tia, para que a tia observe a letrinha de vocês, para que a tia observe se vocês engoliram alguma letrinha, tá bom? Na hora de escrever a palavrinha. Então, bata uma foto, que a tia também precisa ver aí como é que está a caligrafia de vocês, como é que vocês estão escrevendo, tá? Escreveu essas 3 regrinhas, você bate a foto e manda para a tia, tá bom? Então vamos lá, para a página 19. Na página 19, deixa eu te ajeitar aqui, tá? Você vai observar que tem um quadro, crianças, olha aqui. Olha só, nesse quadro aqui, várias crianças estão brincando de muitas brincadeiras. A maioria dessas brincadeiras aí a mamãe e papai já conhecem. Era a brincadeira da nossa época, não é? Clubinho de brincadeiras em ação. Neste capítulo você vai colocar o clubinho de brincadeiras em ação, conhecendo diversas adivinhas. A gente vai começar esse novo capítulo aí do livro
tá? Falando sobre isso. E aí, olha, o papai, né, um adulto está com a criança observando o quadro. E a gente observa que tem várias brincadeiras. Brincadeiras de pipa, bambolê, olha, brincadeiras de pula corda, amarelinha, catavento, barquinho, peão, olha só, pé de lata, tem crianças subindo na árvore, tem crianças, perna de pau que a gente chamava, né, que são essa aqui do cantinho, olha só, perna de pau, tá? E aí aqui a gente vai para a página, atividade da página 20, ó, essa atividade aqui, tá bom? Na atividade da página 20, na primeira questão diz assim: na obra de arte da página anterior, do que as crianças estão brincando? Aí a gente percebeu que são várias brincadeiras, né? Umas brincadeiras elas estão brincando sozinhas, outras brincadeiras elas estão brincando com várias crianças, tá? Quais brinquedos você vê na imagem? A criança precisa olhar lá e ver quais brinquedos, identificar esses brinquedos. Quais brincadeiras estão sendo feitas individualmente, ou seja, tem uma criança brincando, e quais brincadeiras elas estão fazendo no coletivo, ou com duas crianças, ou com várias crianças. Por exemplo, a ciranda, tem várias crianças, mas ali brincando de peão, são duas crianças, tá? Então, eu quero que a criança observe aí essas brincadeiras que elas estão individualmente e que elas estão brincando no coletivo, ou seja, com várias crianças ou mais crianças, tá? E aí, o que ela vai fazer? Se você observar aqui, ó, tem um barquinho, um moldezinho de um barquinho de papel que ela pode fazer com papel A4, tá? Seria interessante, até mesmo para a coordenação motora da criança, desenvolver essa atividade aqui, tá bom, mamãe? Então, pegue uma folha de papel A4, vamos seguindo aqui o passo a passo da construção do barquinho, tá? Para a gente treinar aí a coordenação motora, tá bom? Da criança. E depois a gente vai fazer a primeira questão que diz assim: marque com um X, marque X nas brincadeiras retratadas na obra de Ivan Cruz que você conhece, que a criança conhece. Aí ela vai te dar 10 brincadeiras e você vai ler cada uma para elas e ela vai dizer. Às vezes, gente, outra situação também. Temos algumas brincadeiras, né, que no nosso estado, na nossa cidade tem um nome. Aí quando você vai para outra cidade tem outro nome. Por exemplo, a bolinha de gude, né? Como a gente viu embaixo. A bolinha de gude, na minha época, chamava de petecas. Sendo que a petecas em outro lugar é aquela de bater embaixo, né? Uma brincadeira indígena. E, por exemplo, outra também, que aqui chama-se, deixa eu ver aqui, acho que é pula carniça, né? Pula carniça também tem o mesmo nome, mas a gente chamava às vezes por outro nome. Então, existem vários lugares que tem a mesma brincadeira, porém os nomes são diferentes, tá? E aí você vai ler, a mamãezinha vai ler para você, o papai vai ler para você, as 10 brincadeiras. E aí você vai marcando com o X que você conhece: amarelinha, corda, bambolê, catavento, peão, barco de papel, pé de lata, pipa, pula carniça e bola de gude. São as 10 brincadeiras aí. Qual delas você conhece, a criança conhece, e você vai marcando com o X, tá bom? Então, essas foram as atividades que a gente fez de português, tá? A tia tá falando direto, mas você pode depois ir pausando para ele fazer, tá bom? Para sua criança fazer. Depois a gente vai aí para geografia, lá para a página 7, tá? Página 7 de geografia. Ó, essa página aqui. Bom, essa atividade aqui que nós faríamos, né? É uma atividade que também não tem como a gente fazer online. Por quê? Porque a gente precisa que as crianças se colocassem como se fossem planetas ao redor do Sol. É uma atividade que a gente faz na prática, né? Alguém seria escolhido para ser o Sol, o outro seria escolhido para ser Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, enfim. Seriam as crianças que fariam parte. A gente ia montar um sistema solar na sala. Ia ser muito interessante fazer, uma brincadeira que seria muito legal. Mas que também pode ser feito em casa. Também pode ser, tá bom? A tia deixa aí com uma sugestão, de repente, para que papai e a mamãe fizessem com vocês com móveis, ou fizessem com bolas,
ou fizesse com pessoas, se tiver 8 pessoas, vocês podem colocar um nomezinho aqui na frente, como a tia ia fazer, o Sol, e a gente encaixar onde é que vai ficar Mercúrio, onde é que vai ficar a Terra, onde é que vai ficar Vênus, onde é que vai ficar Júpiter, Plutão, enfim, todos os 8 planetas do Sistema Solar, inclusive o satélite da Terra, que é a Lua, né, que também faz parte ali do Sistema Solar. Tá? Era uma brincadeira que seria muito interessante, mas infelizmente, né, não tem como fazer online. E aí a gente foi aqui para o próximo texto. Terra, planeta em que vivemos. O planeta Terra faz parte do Sistema Solar. Ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Essa distância da Terra ao Sol permite a existência de elementos que são necessários à vida de seres humanos, seres vivos, né? Perdão. A Terra tem uma forma parecida com uma esfera, ou seja, com uma bola. Além dela, não é só um círculo, é uma esfera, né? Ela possui forma, além do círculo, ela possui uma forma arredondada, tá bom? E aí a gente discutiu justamente sobre isso, né? O espaço que a Terra tem do Sol não é tão próximo, não é bem coladinho com o Sol como é Mercúrio, não é mais um pouquinho como é Vênus. Aonde a Terra está, criança, é o lugar perfeito para que tudo que tem nela sobreviva, para que tudo que tem na Terra seja necessário para o ser humano sobreviver, não é? Olha que perfeição, não tem planeta como o planeta Terra, que tem tudo que o planeta Terra precisa, tudo que o ser humano, ser vivo, precisa. Quando eu falo ser vivo, é planta, animal, pessoas, tá, crianças? Então não é só ser humano, que todos os seres vivos precisam, o planeta Terra tem, tá? Por isso que até então não foi encontrado vida, né, humana, pelo menos, eu acho que nenhum outro tipo de vida, em nenhum outro planeta, certo? Por quê? O planeta Terra está exatamente onde ele precisa estar, no terceiro lugar depois do Sol. E assim permite que o Sol não chegue tão forte na Terra, como também não permite que ele fique tão distante e a Terra fique gelada, tá? Então o planeta Terra está no lugar perfeitinho que tem que estar para que os seres vivos tenham tudo o que precisam para sobreviver, tá bom? E aí a gente vai para a página 8, as atividades da página 8. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que tem um conjunto de elementos, de coisas, né, objetos, pessoas, um conjunto de elementos essencial à vida dos seres vivos. Na primeira questão diz assim: no diagrama, encontre e pinte o nome desses elementos. Ó, o diagrama é esse aqui que ele vai te dar. Aí, meu amor, você vai auxiliar, olha aqui, crianças, quem estiver assistindo com a mamãe, aí você vai ver que existem figuras e existem letras que formam uma palavra. Existem, olha, aqui as letras e as figuras. O que você vai pintar? Só as palavrinhas que você encontrar. Você não vai pintar as figuras. Não vai pintar sol, não vai pintar estrela, não vai pintar só as palavras. E aí você vai perceber que tem 4 palavras, 4 elementos, tá? Que a gente precisa para sobreviver. E aí, quando você encontrar, você vai pintar. O primeiro que ele vai encontrar é o ar e o R. O segundo, água. Terceiro, luz. E o quarto, calor. São os 4 elementos que a gente precisa, aí, nós seres vivos, para sobrevivermos no planeta Terra. E aí, na segunda questão, você vai escrever ar aqui, água aqui, luz aqui e calor aqui, tá bom? Ou seja, você vai escrever esses 4 elementos, essas 4 palavrinhas aqui nessas 4 linhas, tá bom? E na terceira questão, a gente tem aí 3 respostas. E aí dessas 3, somente algumas estão corretas. E você vai pintar somente aquela que está correta, aquela que está certa, tá bom? Pinte as frases com as informações corretas. Primeiro quadrado diz assim: as pessoas, as plantas e os animais precisam de água para viver. É verdade? Realmente nós precisamos de água para viver? Sim, claro, sem água ninguém sobrevive. Nenhum ser vivo sobrevive sem água. Pode até passar um bom tempo, mas sem, tá bom? Então
você vai pintar aí porque é uma resposta correta. Segundo quadrado. Os seres vivos conseguem viver sem ar. Ser vivo consegue viver sem o ar? Acredito que não, né, crianças? E aí, terceiro, sem o calor do Sol, a Terra seria um planeta gelado. Seria? Com certeza, né, crianças? A gente precisa aí do calor do Sol para sobreviver, senão nós, seres vivos, não iríamos aguentar tanto frio assim. Então, sim, realmente, sem o calor do Sol, a Terra seria um planeta gelado. Então, você vai pintar aí as questões que estão corretas, tá bom? E aí, como é que você acha que seria a vida na Terra sem o ar, sem água, sem a luz, sem o calor? Será que existiria? Será que seria possível, né? Bom, a nossa natureza diz que não, né, crianças? Que a gente não tem como sobreviver sem esses elementos. Eles são essenciais para a nossa vida. Por isso que a gente ressaltou a importância de cuidar do nosso planeta. Nosso planeta, ele é único, tá? Não podemos aí não podemos desmatar as nossas florestas, porque a gente precisa das árvores, é ela que gera o nosso ar, é ela que produz o nosso oxigênio. Então não tem como viver sem a nossa floresta, tá, crianças? Não seria possível. Vamos cuidar aí da nossa água, economizar água, não sujar os rios, né? Então vamos ter essa consciência, porque é o nosso planeta, é a nossa casa, a gente precisa de tudo isso para sobreviver, tá bom? Então essa é uma das importâncias aí, uma das grandes importâncias aí desses elementos para a nossa vida, que a gente precisa cuidar do nosso planeta Terra, porque não tem outro planeta igual ele para a nossa sobrevivência, tá bom? Então é isso, meus amores, um super beijo para vocês, tá? E outra, a tia deixou um dever de casa, livro de atividades, o livro fininho, página 63, tá bom? Aí vocês vão fazer essas atividades aqui. Vou encontrar esses elementos aqui dentro do sistema solar e pintar. Baleia faz parte do sistema solar? Não. Sorvete? Também não. Então você vai encontrar esses aqui dentro e pintá-los. Simples, tá? E depois você vai completar aqui o nomezinho deles: Terra, cometa, Sol e estrela. Então, é isso. Página 63 do livro de atividades é o dever de casa de hoje, tá bom? Um beijo, meus amores. Qualquer dúvida, a professora está aqui para auxiliar vocês, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho desse assunto, tá bom? Até amanhã. Fiquem com o Papai do Céu. Let it go, ain't nobody go. Make our bodies higher.